Graças e paz a todos, meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor a todos, tá? Amados, domingo que vem agora, vamos estar estudando a nossa última lição desse trimestre abençoador, né? Que foi esse primeiro trimestre do ano de 2024, com esse tema aqui, ó, o corpo de Cristo, a origem da igreja, da natureza e vocação da igreja no mundo. A origem, ó, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Coisa maravilhosa, né? Com o formato da cruz, como um corpo de Cristo, que é a igreja. Amados, a lição que vamos estudar no domingo que vem, que será essa última desse primeiro trimestre, é a lição de número 13. A gente estudamos da lição 1 ao 13. Eu vou só citar aqui, não vou explicar, porque a gente já teve essas aulas todinhas, está lá no nosso canal do YouTube, né? Os irmãos que desejarem se inscrever no nosso canal, eu desde já quero aproveitar, você vai estar evangelizando também, fazendo discípulos junto conosco, através das redes sociais. Veja que coisa maravilhosa. Muitas vezes a gente não reúne 10, 20, 30, 100 pessoas, mas no canal do YouTube a gente reúne muito mais do que isso nas redes sociais, tá bom? Então é pb.samuel Nascimento de Melo. A lição que estudamos, a de número 1 foi a origem da igreja, a de número 2 foi imagens bíblicas da igreja, a de número 3 foi a natureza da igreja, estudamos a 4 a igreja e o reino de Deus, estudamos a 5 a missão da igreja de Cristo, estudamos a 6 igreja, organismo e organização, a 7 o ministério da igreja, a de número 8 a disciplina da igreja, a de número 9 o batismo, a primeira ordenança da igreja, a de número 10 a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, a de número 11 o culto da igreja, número 12, que foi a da semana passada, o papel da pregação no culto, e hoje, que vamos estar estudando, a de domingo que vem agora, que é a número 13, o poder de Deus na missão da igreja. Que poder de Deus é esse para a igreja realizar essa missão, para a igreja realizar essa tarefa que foi agora dada como responsabilidade da igreja do Senhor, que somos todos nós membros desse corpo de Cristo, tá? Queridos, o nosso texto áureo está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis. Primeiro recebereis a virtude, né? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, texto muito lido já por nós aqui, explicado algumas vezes, e o verso de número 8, é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática ainda nos diz assim: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Obviamente que aqui ele está falando com uma força de expressão. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, como todos nós já sabemos disso, estudamos sobre isso e aprendemos sobre esse negócio, tá? A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao verso 4. Eu vou ler porque está pequeno, eu vou ler aqui. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, tá? E Saulo. Versículo 2: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso aqui fala da primeira chamada da igreja, na igreja primitiva, dos dois primeiros missionários ali da igreja, literalmente falando. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram.
E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos aprender uma coisa bem interessante sobre isso aqui, quando o Senhor envia, como enviar, quando enviar, tá? E quem enviar. Queridos amados, os objetivos principais da nossa lição é refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja e pensar no Espírito Santo como principal impulsionador, né? Agente ali, ó, da obra missionária. Então, o tema da nossa lição, a lição número 13, domingo é 31 de março de 2024, e a lição tem por título O Poder de Deus na Missão da Igreja, certo? Vamos falar dessa obra e dessa maior tarefa da igreja, que é levar a palavra de Deus ao mais vil pecador. Nossa introdução, eu coloquei aqui um resumo da introdução para a gente adentrar aqui no primeiro tópico, diz assim: aqui mostraremos o que o povo de Deus não pode presidir do revestimento, tá? Para incidir do revestimento do poder pentecostal, para obter êxito na sua missão evangelizadora na terra, tá? De evangelizar na terra. Primeiro tópico da lição: a doutrina do Espírito Santo, segundo o Evangelho de Lucas. A gente vai analisar aqui, meus amados irmãos, que diz assim o primeiro subtópico: o ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o livro de Lucas foi escrito por ele mesmo, por ele próprio, doutor Lucas, historiador também, como o livro de Atos do Espírito Santo, que chamamos e conhecemos por Atos dos Apóstolos. Foi Lucas também o autor. E em ambos escritos, né, o evangelista Lucas ele revela o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e na primeira igreja como uma necessidade imperiosa. A gente vai ver aqui, ó, que isso, mostra a importância da ação do Espírito Santo no ministério de Jesus na vida da igreja, tá? Ele vai mostrar isso aí tanto no livro de Lucas quanto no livro de Atos. E aí ele vai estar falando sobre, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, 24, versículo 49, né? Ele vai falar sobre essa descida do Espírito Santo, né? Esse batismo com o Espírito Santo, que entendemos como uma promessa do Pai, entendemos como revestimento de poder, entendemos como a virtude que veio sobre o povo de Deus para impactar. Lembrando que a igreja, que os discípulos, muitos deles estavam entristecidos com a partida do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, e era preciso esse impacto, essa injeção de ânimo, essa virtude do Espírito Santo para esse despreendimento do crescimento da evangelização da igreja e, por fim, o crescimento dela com o discipulado, tá? Ensinando todas as nações, tá bom? A todos os povos que eles alcançaram, tá certo? Então, no segundo subtópico já diz assim: o enchimento do Espírito como experiência necessária. Houve essa necessidade do enchimento do Espírito Santo, e a gente vai observar que tanto o Senhor Jesus começou o seu ministério, depois, o comentarista vai botar aqui, depois de ser cheio do Espírito Santo, com base em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, que vai falar do batismo de Jesus, quando João disse que ele batizava com água, mas viria um que seria batizado com fogo, e aí ele próprio vai batizar Jesus, Jesus diz, e João vai dizer: eu não sou digno nem desatar as sandálias dos seus pés, mas aí Jesus pede que ele batize para que a palavra se cumpra, e ali vemos uma proclamação pública de Jesus, estando ali, sendo cheio do Espírito Santo, ainda que é importante a gente lembrar que se você abrir a sua Bíblia, e eu quero abrir esse parênteses aqui, tá bom? O comentarista não colocou, mas eu quero abrir esse parênteses para que a gente possa entender melhor essa questão. E Jesus já não tinha o Espírito Santo?
Será que Jesus já não tinha o Espírito Santo? Jesus sendo a terceira pessoa da Trindade, não é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo? Vamos explicar isso aí. Em Mateus, a gente vai observar que em Mateus, em Lucas, no capítulo 1 e 35, a palavra de Deus nos fala assim sobre Jesus, né? Do seu nascimento. 1 e 35, ele diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, falando de Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, a criança que vai nascer em você será chamada de Santo e Filho de Deus. Mas o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 18 por diante, ele nos explica um pouco melhor que Jesus ele foi gerado ali como homem, não criado, porque ele já é o Cristo, o Criador, Deus. Como Deus, ele é criador. Como homem, como verdadeiro homem, ele foi gerado, sabe? Como filho de Deus. Gerado, mas não criado. Então, no capítulo 1 de Mateus, e o versículo número 18 por diante, diz... Mateus 1 e 18, é isso mesmo. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, ele foi fruto, literalmente, do Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu o anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida, é fruto pelo Espírito Santo, foi gerada pelo Espírito Santo. E ela dará luz a um filho que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, ou seja, Salvador. Jesus significa Salvador, Cristo ungido, tá bom? Então vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso? Jesus é o fruto, literalmente, do Espírito Santo. Todas as virtudes, as 9 virtudes do fruto do Espírito Santo estão em Jesus: amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fidelidade, que mais? Fidelidade, bondade, amor, benignidade, tudo isso está na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio na plenitude dos tempos. Ele é pleno, tá bom? Porém, no seu batismo lá, a gente vai observar que publicamente isso é proclamado a todos, porque uma voz do céu diz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, que é o próprio Pai falando diretamente para o Filho, e aparece o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, ali vindo sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, antes dele iniciar o seu ministério aqui na terra como um verdadeiro homem, sem deixar de ser Deus, tá? Sem deixar de ser a segunda pessoa da Trindade. Então, até mesmo porque a gente vai observar, ele foi o único fruto do Espírito, né, Santo, nascido de uma mulher, tá bom? Porém, ali ele estava proclamando que estava cheio do Espírito Santo, publicamente, assim como a gente, quando se batiza nas águas, proclamamos publicamente que estamos se arrependendo, mas o nosso pecado já foi perdoado desde que a gente aceitou a Jesus e fomos nascidos de novo. Porém, estamos ali fazendo uma confissão pública. A gente viu isso na primeira ordenança da igreja que estudamos, tá? Então, tudo que o Senhor fez foi por obra e graça do Espírito Santo. Está lá no capítulo 4, versículo 18 e 19, quando ele leu as escrituras no livro de Isaías, lá, 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e a gente falou sobre isso também na lição anterior, tá? Ele foi dependente do Espírito Santo, óbvio, certo? Ele exerceu seu ministério sobre a dependência do Espírito Santo. Tudo que ele fazia era por obra e graça do Espírito Santo, até mesmo porque ele tinha se esvaziado de si mesmo, tá? E ele não poderia usar os seus atributos de Deus, ainda que fosse Deus, mas é como se os atributos neles estivessem adormecidos. Vamos usar essa, não sei se seria a forma correta de se usar essa linguagem, porém, ele não usou. Tudo que ele fez foi por obra e graça do Espírito Santo. Quando a gente fala da questão no sentido divino, tá bom?
Porque aí ele deixaria de ser homem para ser só Deus. E ele não podia, ele tinha que ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus, tá bom? O Espírito Santo deve ser visto como uma necessidade, tá bom? Para a igreja levar o ID glorioso, e não como uma opção. Eu opto ter o Espírito Santo comigo ou não. Não, o Espírito Santo precisa estar conosco, né? Apesar dele já estar conosco desde que nós aceitamos a Cristo, mas é preciso a gente ter esse revestimento, essa graça maior aí para nos ajudar nesta tarefa, ainda que possamos fazer isso também, tá bom? Possamos fazer isso com a graça e a ajuda do Espírito Santo, óbvio, ainda antes de ser batizado com o Espírito Santo. É bom deixar claro isso, para que a gente não pense que não, só podemos evangelizar depois. Não, claro que a gente vai evangelizar com, com mais, como é que eu poderia dizer, com mais ênfase, com um poder maravilhoso maior do Pai, esse revestimento, essa virtude, essa graça, assim como foi na vida dos apóstolos da primeira igreja, a igreja primitiva, e da vida de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, que é o nosso modelo maior. Então, o terceiro subtópico da lição, o enchimento do Espírito com uma experiência concreta. A gente vai ver isso, ó. Ele ocorreu como uma experiência concreta na vida do crente. A gente vai ver isso lá em Atos, capítulo 5, e o versículo 32. Eu gosto de ler os versículos para a gente embasar aquilo que estamos falando e não ficar vago, tá bom? A nossa palavra, mas a palavra de Deus precisa estar preenchida aí no seu coração. 5:32 do livro de Atos dos Apóstolos, o texto vai dizer assim, corroborando com o que estamos ensinando. 5:32. Nós somos testemunhas destas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus concede a todos os que lhe obedecem. Obedeça e tenha o Espírito Santo como essa virtude sobre a sua vida para proclamar o reino do céu. Havia também manifestação física que se tornava reais para quem as tinha e visíveis. Atos, capítulo 11, versículo 15 ao 17. Veja o que é que esse texto diz. Esse texto é maravilhoso. 11, 15 ao 17. Ele nos diz assim: Pois bem, quando comecei a falar, porém o Espírito Santo desceu sobre eles, tal como desceu sobre nós no princípio. Então lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E já que Deus deu a estes não-judeus o mesmo dom que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para discutir com Deus, né? Coisa maravilhosa, né? Aqui a palavra de Pedro, tá? Vamos lá. Entre os muitos, né? Entre os muitos sinais, se sobressai também dos demais o falar em outras línguas ou línguas desconhecidas. Glossolalia, que é uma língua desconhecida. E a gente vai entender que ali no Pentecoste provavelmente ocorreu 2 milagres. Tudo nos leva a crer isso, tá? Em Atos 2 e 4, por exemplo, ele nos diz assim. Atos, capítulo 2 e o verso 4. Vamos analisar junto comigo. 2 e o 4, ele diz assim: Todos os que estavam presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Olha, eles estavam falando em línguas, e tudo indica que glossolalia, eles não entendiam o que estavam falando, mas vem a questão da xenolalia. Os que estavam ouvindo, que eram de outras regiões, de outros povos, inclusive falavam outros idiomas, ouviam eles falar no idioma deles. Que milagre extraordinário! Ao mesmo tempo eles falavam em línguas estranhas, glossolalia, né? Como eles entendiam lá, ele já falando na língua deles, certo? E as maravilhas de Deus é coisa maravilhosa. Um milagre não tem como você explicar detalhadamente. A gente fala assim,
Mas não tem como dar uma explicação detalhadamente. São milagres, milagres. Coisa divina. Atos capítulo 10 e 44, vamos ver também essa manifestação dessa língua aí. 10 e 44 de Atos, lá na casa de Cornélio, tá? Veja que coisa tremenda. 10 e 44 do livro de Atos. Diz assim o texto: quando Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre eles, todos que estavam lá na casa de Cornélio, né? Todos aqueles que ouviam a palavra de Deus. Os judeus convertidos que tinham ido com Pedro ficaram admirados, perplexos, né? De que a dádiva do Espírito, ou seja, o dom do Espírito Santo, fosse derramado até sobre os gentios. Não podia haver dúvida sobre isso, porque eles os ouviam falar em línguas e louvar a Deus. Glossolalia, glossolalia, certo? Certo? Então, Atos também, no capítulo 19, e o versículo 1 ao 6, ó, tanto em Éfeso, tanto em Samaria, quanto lá, o Senhor, a confirmação da glossolalia, tá bom? Capítulo 19, o versículo 1 ao 6, diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajava pela região altas da província da Ásia e chegou a Éfeso, olha lá em Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele perguntou, né? Perguntou-lhe Paulo. Não, eles responderam. Nós nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Meu Deus. Neste caso, que batismo vocês receberam? Paulo pergunta, né? Perguntou ele. O batismo de João, de arrependimento, disseram eles. Então Paulo mostrou-lhe que o batismo de João era um batismo de arrependimento. E também disse que eles deveriam prosseguir e crer em Jesus, aquele que João disse que viria depois dele. Logo que eles ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E depois, quando Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em outras línguas. E além de falar em outras línguas, começaram também a profetizar. Veja que coisa maravilhosa. Eram ao todos uns 12 homens. É interessante aqui, porque é o número dos apóstolos, né? 12. 12 homens falando em glossolalia e profetizando. Olha que coisa maravilhosa. No quarto subtópico, ainda diz assim, a doutrina pentecostal clássica. Veja bem, a doutrina pentecostal clássica, ela afirma que o falar em línguas é a evidência, tá bom? Do batismo com o Espírito Santo. A evidência desse batismo com o Espírito Santo, que é o batismo de Jesus, é o falar em línguas. Por exemplo, em Atos 2 e 4, né? Já vimos que eles falaram em línguas. Falaram em línguas também desconhecidas na casa de Cornélio, em Atos 10, 44 ao 46, eu já li. Eles também falaram em línguas em Samaria, Atos 19, versículo 1 ao 6. Falaram também em línguas em Samaria, Atos 8 e 18, melhor dizendo. E falaram também lá em Éfeso, Atos 19, do 1 ao 6, tá bom? Vamos agora para o segundo tópico, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Olha bem, capacitando as testemunhas. O Espírito Santo capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. A gente vai ver isso em Atos, capítulo 4, versículo 33, o Espírito Santo capacitando os líderes. Pedro, por exemplo, cheio do Espírito Santo, confrontado, né? É confrontado pelos sacerdotes lá. Os apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele resiste a Elimas, né? E ali fala uma palavra profética contra ele em Atos 13 e 9, e se cumpre ali o que ele fala. Depois vemos também pessoas comuns, né? Revestida de poder do alto, em Atos capítulo 2, versículo 17. Todos. E Pedro vai dizer que aquilo ali era um cumprimento do profeta Joel, que derramaria do meu espírito sobre toda a carne, sobre os servos, sobre as servas, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre gentio, sobre judeu, certo? E eles profetizariam, teriam visões e sonhos. Segundo subtópico do segundo ponto, pessoas simples capacitadas, a gente vai ver. O que dizer de Ananias, né? Homem simples, mas foi lá,
em Paulo, né? E orou por ele, e o Senhor veio com o Espírito Santo sobre a vida de Paulo. O que dizer de Estevão, diácono da igreja, homem simples, mas que foi cheio do Espírito Santo, se destacou ali como diácono, né? Sendo até o primeiro mártir da igreja. O que dizer do diácono também Filipe? Deus usava em milagres, operação de maravilhas, batizou pessoas nas águas, e era um diácono evangelista, e a gente poderia até falar mais coisas sobre ele aqui, mas o tempo não permite. Então eu coloquei a observação, fica claro que Deus não tinha classes privilegiadas. Deus ele veio com o seu Espírito Santo para toda a igreja, todos, branco, negro, albino, não tem problema com isso, tá bom? Terceiro subtópico, capacitando a igreja. A igreja é vista como portadora de uma missão profética. A gente vai ver isso em Atos 2:17. Eu vou ler para embasar aqui a palavra, porque eu já citei vários textos e não li, porque já tinha lido. Atos 2:17 nos diz assim o texto: e depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ele pergunta, você está tendo visão? Está tendo sonho? Precisa ter, tá bom? Porque é uma promessa de Deus para nossas vidas. Então, louvando a Deus, Atos 2:47, e caindo na graça do povo. Mas primeiro louvando a Deus, para depois cair na graça do povo. Precisamos louvar a Deus, elogiar a Deus, ter testemunhos que somos servos de Deus. O testemunho da igreja, o que dizer? Na Judéia, em Samaria, na Galileia. A gente vai ver isso em Atos, no capítulo 9, e o versículo 31. É maravilhoso esse texto. Atos 9:31, a palavra de Deus nos diz assim, enquanto isso, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, e crescia em força e em número, viu? Não era só em força, em números, tá? Os crentes aprendiam a andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Você vai ver que sempre o Espírito Santo está lá, sempre o Espírito Santo está lá, operando a obra, realizando, salvando, né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como é que a gente vai ser um Espírito Santo? Se é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se é ele que salva o mais vil pecador. Né? Então, terceiro tópico, para a gente já finalizar. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. O Espírito Santo é extraordinário. A terceira pessoa da Trindade é Deus. Está presente na igreja, interpretando a palavra para nós, trazendo a iluminação da palavra, nos usando com dons maravilhosos, nos usando na palavra profética, na palavra pregada, na palavra ensinada, certo? Na palavra aconselhando, de várias formas. Então, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja de Antioquia. Não é por acaso que em Atos capítulo 13, versículo 1, ele vai falar que havia alguns profetas na igreja. E, obviamente, quando Lucas faz isso, provavelmente é proposital, para depois ele dizer que Lucas também mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros ali são escolhidos, separados. É o Espírito Santo que diz, que revela. Ou por uma palavra profética, ou por o dom da profecia mesmo, certo? Para que separe Saulo e Barnabé para a obra, certo? Então, o Espírito Santo, ele vocaciona e ele envia. A gente vai ver isso em Atos 13:2. Ele que separou. E a igreja aí enviou, através dele, da sua orientação. E a gente vai ver que não basta enviar, é importante saber, né, quem enviar. E aí o Espírito Santo já separa Saulo e Barnabé. Inclusive depois Saulo vai e pega Timóteo também para ir com ele nessa tarefa. Veja, enquanto lá a igreja separa Saulo e Barnabé, e Paulo pega Timóteo lá, que era um jovem dedicado, leva ele a ser circuncidado, porque o pessoal lá sabia que o pai dele era grego, tá? Então, quem enviar? A igreja enviou Saulo e Barnabé. Quando enviar? Quando Deus mostra. A gente vai ver que quando eles vão aqui no capítulo 13 ainda, mais adiante, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá uma orientação a Paulo para atravessar a Macedônia e proíbe de eles pregarem em outras regiões, tá certo? Porque tinha um propósito, tinha um plano maior para levar ele para atravessar a Macedônia, tá certo? Tá aqui no texto do capítulo 13, certo? Mais adiante aqui,
Paulo, ele vai e atravessa a Macedônia. E a gente vai observar que depois que ele atravessa, que vai pregar lá, ele vai pregar justamente para Lídia. E ali as primeiras servas de Deus na Europa ser evangelizadas para que esse evangelho chegasse até nós. Que coisa maravilhosa. Então, quando Deus mostra, ele é enviado e vai lá. Certo? Quando enviar? Quando Deus mostra. Quando ir? Quando Deus determinar que é para ir. Tá? Como enviar? Depende, pode ser de avião. Eles foram navegando, porque precisava de ir de barco, de navio, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos, Deus nos ajude. Vamos continuar orando por cada professor e cada aluno e que a gente possa aprender assim, ó, como enviar? Navegando, de avião, vai depender da necessidade do percurso para onde se vai. Deus abençoe a todos, Deus nos ajude, Deus continue usando a cada um dos irmãos. E a conclusão dessa lição é que encerramos esta lição e consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Isso aí é inegável. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Se for, não vai ter fruto, não vai ter produção, não vai produzir, tá? Porém, no próximo trimestre vamos estar estudando sobre essa lição já aqui, ó, tá? A carreira que nos está proposta. E aí vamos estar estudando sobre o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista dela é o pastor Osiel Gomes. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Tenha uma boa aula e que o Senhor te use para trazer a iluminação da sua palavra através do Espírito Santo. Mas estude, leia, se dedique, pesquise livros extra-bíblico, principalmente quando eu digo extra-bíblico, é dentro da necessidade daquilo que precisar, mas procure principalmente bíblicos e comentários teológicos, comentários bíblicos, melhor dizendo, tá? Que vai estar numa linguagem mais acessível aos irmãos. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Pai, te louvamos por essa oportunidade. Continua com tuas mãos de Deus sobre cada aluno nosso, sobre cada um que vai aprender essa lição e que vai ensinar, em nome de Jesus. Que ele seja utilizado pelo teu Espírito Santo da verdade. Amém e amém. Se inscreva em nosso canal, pb.presbítero Samuel Nascimento de Melo. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Lembre-se disso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém. 1 Coríntios 13:13. E tenha uma feliz Páscoa, né? Lembrando que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Deus abençoe a todos.